Vídeo faz parte do material de apoio às atividades remotas da disciplina de Estatística e hoje nós falaremos sobre variáveis aleatórias. Atribuindo valores aos resultados do experimento. Frequentemente, o interesse em um experimento está em algum valor associado ao seu resultado, mais do que no resultado cru. Por exemplo, no experimento de lançar 2 dados, o interesse pode ser a soma dos resultados, mais do que os resultados propriamente. No experimento de lançar 3 caras, o interesse pode ser quantas caras saíram, e não a ordem que elas saíram. No estudo de uma população, o interesse pode ser a altura das pessoas, a estatura das pessoas, e não as pessoas em si. Isso nos leva a definir um conceito de variável aleatória. Uma variável aleatória no espaço amostral S é uma função x de S em R do espaço amostral no conjunto dos números reais. Na aula passada, nós relembramos o que era uma função. Vejamos aqui, nós temos o nome da função, a função x. Aqui nós temos o domínio da função e o contradomínio da função, o conjunto onde ela assume valores. O domínio dessa função é o espaço amostral. O contradomínio dessa função é o conjunto dos números reais. Então, isso quer dizer que essa função leva a cada resultado possível no número real. Então, vamos aos exemplos do slide anterior. A soma dos números no lançamento de 2 dados. Digamos que essa seja a variável aleatória. A variável leva o resultado, que são 2 lançamentos, na soma dos números que saíram. Então, por exemplo, ele leva o resultado 1 no número 2. Ele leva o resultado 2 no número 3. Ele leva o resultado 3 no número 4. Ele leva o resultado 2 no número 3. E assim por diante. Quantas caras saíram no lançamento de 3 moedas? Então, se a nossa variável aleatória é o número de caras, essa variável aleatória é uma função que leva o resultado coroa, coroa, coroa em 0. Não temos nenhuma cara. Leva coroa, coroa, cara no número 1. Leva cara, cara, coroa no número 2. Leva cara, cara, cara no número 3. Assim por diante. Se a nossa variável aleatória é a altura de uma pessoa, então ela leva cada pessoa na sua estatura. Então, digamos que o João meça 1,82 m, o Pedro 1,84 m, a Maria 1,68 m, e assim por diante. Os valores das variáveis aleatórias como eventos. Então, sejam x uma variável aleatória no espaço amostral S e A um número real. Então, x igual a A é o conjunto definido da seguinte forma. É o conjunto de todo R pertencente a S, tal que x de R é igual a A. Ou seja, são todos os valores de S, todos os valores do espaço amostral, todos os resultados possíveis no espaço amostral, tais que a variável aleatória leva no número A. Muito bem. A soma dos números no lançamento de 2 dados. Então, vamos pegar esse exemplo. Então, nós queremos saber x igual a 1. Quem é x igual a 1? É o conjunto de todos os resultados que a variável aleatória leva no número 1. Nesse caso, é o conjunto vazio, porque a variável aleatória não leva nenhum resultado no número 1. A menor soma que nós podemos ter dos resultados em 2 dados é 2. Agora, x igual a 2. X igual a 2 é o conjunto 1. Esse aqui é o único resultado que a variável aleatória leva no 2. 1 mais 1 igual a 2. O x igual a 3 é o conjunto de todos os resultados que a variável aleatória leva no 3.
Quais são eles? O 1, 2 e o 2, 1. Apenas eles. Então, aqui estão todos os resultados que a variável aleatória leva no 3. X igual a 5 é o conjunto de todos os resultados que a variável aleatória leva no 5. Ou seja, de todos os resultados onde a soma dos dois números que saíram é igual a 5. Isso acontece para o 1, 4, para o 2, 3, para o 3, 2, para o 4, 1. E assim por diante. Agora, vamos ver a probabilidade desses eventos. Nós já vimos que atribuir um valor a uma variável, ou seja, procurar todos os elementos que a variável leva naquele valor, equivale a um determinado evento. Então, por exemplo, x igual a 2 é o evento da soma dos dados ser igual a 2, da soma dos números dos dados serem igual a 2. X igual a 3 é o evento da soma dos números que saíram no dado ser igual a 3. E se nós estamos falando de evento, nós queremos saber a probabilidade de um evento ocorrer. Então, a probabilidade do x igual a 1 é a probabilidade do conjunto vazio, que é igual a 0. A probabilidade do evento x igual a 2 é 1 sobre 36. Por quê? Porque nós temos um resultado satisfatório, né, um resultado favorável num universo de 36 resultados equiprováveis. A probabilidade do evento x igual a 3 é 2 sobre 36, o que é 1 sobre 18. Por quê? Porque nós temos dois eventos favoráveis, o 1, 2 e o 2, 1, num universo de 36 eventos equiprováveis. Da mesma forma, a probabilidade do evento x igual a 5 é 4 sobre 36, porque nós temos 4 resultados favoráveis no universo de 36 resultados equiprováveis. Quantas caras saíram no lançamento de 3 moedas? Então vamos lá, digamos que a variável aleatória x agora seja o número de caras do lançamento. Qual o evento x igual a 0? O evento x igual a 0 é coroa, coroa, coroa. É a única situação em que nós não temos nenhuma cara. Os 3 lançamentos tiraram coroa. Quem é o evento x igual a 1? Ele é cara, coroa, 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 cara, coroa, 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 cara. São as 3 possibilidades onde nós temos uma cara nos 3 lançamentos. E assim por diante. E qual é a probabilidade do evento x igual a 0? A probabilidade é 1/8, porque nós temos um resultado favorável num universo de 8 resultados possíveis, equiprováveis. E qual a probabilidade do evento x igual a 1? É 3/8, porque agora nós temos 3 eventos favoráveis num universo de 8 resultados possíveis equiprováveis. A altura de uma pessoa em x igual a 1,82 é o conjunto de todas as pessoas que medem 1,82. As variáveis também podem ser bidimensionais. Uma variável aleatória bidimensional é um par ordenado de variáveis simples. Então, tomando como exemplo o experimento de lançar um dado 2 vezes, são variáveis aleatórias simples. Vejamos. X, o resultado do primeiro lançamento. Então, eu lancei 2 dados e x é igual ao resultado do primeiro lançamento, o número que saiu no primeiro lançamento. Y é o resultado do segundo lançamento. Então, lancei 2 dados, agora eu vou olhar só porque saiu no segundo lançamento. Z, a soma dos resultados dos 2 lançamentos. Essa variável x, essa variável z, ela é a soma da variável x com a variável y. Aqui nós podemos ver que uma variável aleatória
pode ser definida a partir de outras variáveis aleatórias. Então, Z era a variável que nós estávamos estudando. Eu posso criar, por exemplo, W, a diferença dos resultados dos dois lançamentos. Então, aqui eu tenho W igual ao módulo de x menos y. Eu poderia ter definido W igual a x menos y? Claro, poderia ter definido de qualquer jeito. Isso aqui é um exemplo que eu estou dando, a diferença dos resultados dos dois lançamentos. W igual a x menos y. Vou pegar uma variável aleatória meio estranha agora, uma variável R que é igual a 2x vezes o logaritmo de y. Tá? Uma variável um pouco estranha, mas pode ser definida sem o menor problema. E qualquer par ordenado dessas variáveis simples é uma variável bidimensional. Então, uma variável bidimensional é uma variável com duas entradas, ela é um par ordenado. E cada uma das entradas é uma variável simples. Então, eu posso formar uma variável bidimensional tomando x e y, ou tomando xz. Então, a minha variável ela pode ter na primeira entrada o resultado do primeiro lançamento. E na segunda entrada o resultado dos dois lançamentos, a soma dos resultados dos dois lançamentos. Ou pode ter na primeira entrada a soma dos resultados, na segunda a diferença dos resultados. Agora vamos falar sobre distribuição de uma variável simples. Então, uma distribuição de uma variável simples é simplesmente uma tabela ou uma função onde se atribui a cada possibilidade de resultado da variável aleatória a sua probabilidade. Então, nós estamos trazendo o problema de olhar a probabilidade do espaço amostral para um outro espaço de resultado das variáveis aleatórias. Então, nós podemos simplesmente olhar a probabilidade de cada resultado de um espaço amostral e nós podemos pegar uma variável aleatória e ver qual é a probabilidade de sair dessa variável aleatória ter um determinado resultado. Então, se nós queremos saber se o nosso interesse é na soma, por exemplo, dos resultados do lançamento dos dados, o nosso interesse pode não ser simplesmente saber qual a probabilidade de sair uma determinada combinação de resultados. O interesse pode ser saber qual a probabilidade de a soma dos resultados ser 7, por exemplo. E aqui vale ressaltar que, eventualmente, os resultados podem não ser equiprováveis. Aqui nós estamos trabalhando com resultados equiprováveis, mas eles podem não ser. Então, vamos ver a distribuição aqui de probabilidade. Nós vamos distribuir a probabilidade. Então, cada valor tem uma determinada probabilidade. E vamos fazer o exemplo aqui da variável x. Nós vamos olhar simplesmente o primeiro lançamento. Então, qual é a probabilidade do resultado do primeiro lançamento ser 1? É 1 sobre 6. Por quê? Porque quais são os resultados que nos dão 1 no primeiro lançamento? São 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. Então, são 6 resultados no universo de 36 resultados. Então, são 6 sobre 36, que é igual a 1/6. Mesma coisa para o x igual a 2. Qual é a probabilidade do resultado do primeiro lançamento ser 2? Mesma coisa. Os resultados satisfatórios são 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6. Então, são 6 resultados possíveis no universo, 6 resultados satisfatórios no universo de 36 resultados possíveis. E por que isso aqui é uma distribuição? Isso aqui é uma distribuição porque a soma das probabilidades é 1. Então, eu peguei a probabilidade total,
e a probabilidade total é 1, e distribuir entre os resultados possíveis. Por isso é uma distribuição. A soma das probabilidades é igual a 1. Agora vamos ver a distribuição da variável z, que é a soma dos resultados dos dois números que saíram no lançamento. Então, quais são os valores possíveis para a variável z? São os números naturais de 2 a 12. Não é possível ter soma 1, porque o dado vai de 1 a 6, então a menor soma possível é 2. A maior soma possível é 6, quando nós tiramos 6 nos dois lançamentos. E aqui vamos ver a probabilidade desses resultados. Então, a probabilidade da soma dos resultados ser 2 é 1 sobre 36, porque nós temos apenas um resultado que nos dá a soma 2, que é o resultado 1, 1, num universo de 36. E qual é a probabilidade de a variável aleatória z assumir o valor 3, a soma dos resultados ser 3? É 2 em 36, porque agora nós temos dois resultados favoráveis, o 1, 2 e o 2, 1. E qual é a probabilidade de a soma dos resultados ser 4? É 3 em 36, porque agora nós temos 3 resultados favoráveis. Nós temos o 1, 2, nós temos o 2, 1 e nós temos o 2, 2. E assim por diante. E para o 5, qual é a probabilidade? Qual a probabilidade dele? É de 4 em 36, porque nós vamos ter 4 resultados favoráveis no universo de 36. Então, fazendo isso para todos os números, nós temos uma distribuição de probabilidades. Observemos que a soma dessas probabilidades aqui é 1. Agora vamos na variável diferença dos resultados. Quais são os valores possíveis? A diferença ela não pode ser negativa, porque nós definimos a variável como sendo um módulo de x menos y, então ela nunca é negativa. 0 ela pode ser, basta nós tirarmos resultados iguais dos dois lançamentos. Então, para nós tirarmos resultados iguais nos dois lançamentos, nós temos 6 possibilidades. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Então, nós temos 6 possibilidades, 6 resultados favoráveis, num total de 36 resultados possíveis. E para tirar 1, qual a probabilidade da diferença ser 1? É de 10 em 36, porque agora nós temos 10 possibilidades. Nós temos o 1, 2, o 2, 1, o 2, 3, o 3, 2, o 3, 4, 4, 3, o 4, 5, o 5, 4, o 5, 6, o 6, 5. E assim fazendo para todos os números, aqui nós temos a distribuição dessa variável aleatória. Agora, eu sugiro que, como exercício, vocês pausem o vídeo e confiram todas as outras probabilidades. Então, nós trouxemos aqui o problema de olhar para a probabilidade dos resultados para o problema de olhar para a probabilidade do resultado de uma variável aleatória. Distribuição conjunta. Então, quando nós temos uma variável bidimensional, nós temos uma distribuição de probabilidade conjunta, que vai ser dada através de uma tabela. Então, vamos pegar como exemplo a variável bidimensional ZW. Então, essa variável tem na primeira entrada a soma e na segunda entrada a diferença dos resultados dos dois lançamentos. Então, agora nós colocamos aqui, nessas linhas, os resultados possíveis para a soma. A soma vai de 2 a 12, são os resultados possíveis para a soma. E as diferenças? As diferenças vão de 0 a 5, são os resultados possíveis para a diferença.
E agora, um resultado, por exemplo 3, né? Um resultado, por exemplo, 3, 2, é o resultado onde nós temos, ao mesmo tempo, a soma igual a 3 e a diferença igual a 2. Se nós olharmos aqui nessa tabela de probabilidade, nós vamos achar, olha, soma igual a 3, diferença igual a 1, então nós temos uma probabilidade. A probabilidade do resultado 3, 1 é 2 em 36. Qual é a probabilidade de eu ter soma 7 e diferença 5? Ela está aqui, olha. Soma 7 e diferença 5 está aqui. A probabilidade é de 2 em 36. E qual a probabilidade de eu ter soma 11 e diferença 4? Está aqui. 11 e 4, a probabilidade é 0. E como nós preenchemos essa tabela aqui? Nós simplesmente olhamos, são 36 resultados possíveis, resultados equiprováveis. Então, quantos são os resultados aleatórios? Quando nós podemos ter soma 1 e diferença 0? O resultado 1, 1 nos dá soma 2 e diferença 0. Só ele. Algum outro resultado que nos dê soma 2 pode nos dar diferença 0? Não, nenhum. O único resultado que dá soma 2 é o 1, 1. Aí nós vamos. E soma 3? Quem nos dá soma 3? São o 1, 2 e o 2, 1. E nos dois casos a diferença é 1. Então, nós temos a possibilidade, que a probabilidade de nós termos soma 3 e diferença 2 é de 2 sobre 36. E soma 3 e diferença 4, a probabilidade é 0, e assim por diante. Vamos lá para frente aqui, pegar, por exemplo, um 7. Qual a probabilidade de nós termos soma 7 e probabilidade 0? Bem, quem é que nos dá a soma 7? O 1, 6 e o 6, 1 nos dão soma 7 e nos dão diferença 5. O 2, 5 e o 5, 2 nos dão soma 7, nos dão diferença 3. Quem mais dá soma 7? O 3, 4 e o 4, 3 dão soma 7. E diferença 1. Então, são 6 resultados que dão diferença 7. 2 deles dão soma 7. 6 resultados dão soma 7. 2 deles dão diferença 1. 2 deles dão diferença 3. 2 deles dão diferença 5. Então, assim, nós preenchemos essa tabela, que é uma tabela de distribuição conjunta de probabilidade. Variáveis independentes. Então, duas variáveis x e y são independentes quando a probabilidade de x grandes tomar um determinado valor x e y grande tomar um determinado valor igual a y simultaneamente, tá? Então, isso aqui é a probabilidade dessas duas coisas acontecerem simultaneamente. Isso é igual à probabilidade de x tomar o valor x vezes a probabilidade de y tomar o valor y. Então, observe que aqui nós estamos falando de uma probabilidade conjunta. A probabilidade das duas coisas acontecerem ao mesmo tempo. E aqui nós estamos falando de probabilidades separadas. A probabilidade de x acontecer, deste evento acontecer, x igual a x, e deste evento acontecer, y grande igual a y pequeno. A rigor, isso não precisa acontecer. Aqui é o resultado de uma probabilidade, de um evento conjunto aqui de dois eventos independentes. Então, vamos dar exemplos. As variáveis x e y dos slides anteriores são independentes.
Então, a probabilidade de, ao mesmo tempo, eu tirar 2 no primeiro lançamento e tirar 4 no segundo é igual à probabilidade de tirar 2 no primeiro lançamento vezes a probabilidade de tirar 2 no segundo. Acontece que as variáveis z e w não são independentes. Então, vejamos. Se nós formos olhar na tabela de distribuição de probabilidade da distribuição conjunta da variável bidimensional ZW, nós vamos observar que a probabilidade de Z igual a 3, W igual a 0, é zero. Não existe nenhum resultado onde a soma dos números é igual a 3 e a diferença é igual a zero. Nós observamos isso na tabela de probabilidade. Vamos buscá-la aqui de novo. Soma igual a 3 e diferença igual a zero. A probabilidade é zero. No entanto, se nós formos olhar na tabela de distribuição da variável z e na tabela de distribuição da variável w, nós vamos ver que a probabilidade de a soma ser igual a 3 é de 2 em 36. E a probabilidade de a diferença ser zero é de 6 em 36. Então, o produto dessas duas probabilidades é 1 sobre 108, o que é diferente de zero. Então, a probabilidade destes dois eventos conjuntos é diferente da probabilidade do produto das probabilidades desses dois eventos isolados. Média ponderada. Agora, digamos que nós tenhamos aqui um evento para medir. Nós temos, por exemplo, uma corrida e nós queremos saber a média da velocidade dos corredores. Ou nós aplicamos uma prova e nós queremos saber qual foi a média da prova. Então, nós vamos fazer o seguinte. Digamos que, definindo média ponderada, digamos que nós tenhamos valores aqui, x1, x2, xn, com pesos P1, P2 até Pn. No caso do exemplo que nós demos, por exemplo, dos corredores ou das notas da prova, esses valores aqui de x podem ser o tempo. Isso aqui pode ser o tempo do corredor 1, o tempo do corredor 2, o tempo do corredor n. Ou pode ser a nota da prova 1, a nota da prova 2, a nota da prova n. E esses pesos aqui podem ser a ocorrência. Então este tempo aqui ocorreu tantas vezes, esse tempo aqui ocorreu tantas vezes, esse tempo aqui ocorreu tantas vezes. Ou esta nota ocorreu tantas vezes, esta nota ocorreu tantas vezes, essa nota ocorreu tantas vezes. Então, digamos que nós quiséssemos tirar uma média das notas dos alunos numa prova. Eu posso simplesmente pegar todas as notas que ocorreram. Então, nós tivemos pessoas que tiraram 6, pessoas que tiraram 7, pessoas que tiraram 8. Eu posso somar essas notas e fazer uma média. Bom, há de se concordar que essa não é uma boa maneira de fazer uma média. Digamos que uma pessoa tenha tirado nota 6, apenas uma pessoa tenha tirado nota 6, e 20 pessoas tenham tirado nota 8. Então, é razoável esperar que o resultado da turma tenda mais para o 8 do que para o 6. Então, nós podemos... seria justo fazer uma média ponderada. Considerar fazer a média das notas dessas provas com peso, tendo como peso a quantidade, a ocorrência delas, a quantidade de alunos que tiraram aquela nota. Então, se, por exemplo, eu tive um aluno que tirou nota 6, tive 2 alunos que tiraram nota 7, tive 10 alunos que tiraram nota 10. Então, eu vou ter 1 vezes 6 mais
foram 2, mais 2 vezes 7, mais 10 vezes 10, o número de, ou seja, a nota multiplicada, então a nota multiplicada pela quantidade de provas que ocorreram com aquela nota. E aí nós vamos dividir por quem? Nós vamos dividir pelo número total de provas. O que seria então a soma dos pesos. Então todo mundo há de concordar que se nós tivermos uma determinada média na prova, então digamos que 200 alunos tenham feito essa prova, e que a média da prova seja 8,2. Então, se chegar um aluno novo para fazer a prova, alguém que não tenha feito a prova ainda, a nossa expectativa vai ser de que aquele aluno tire uma nota 8,2 ou tire uma nota próxima de 8,2, porque esse foi o resultado médio da turma. Então, é mais ou menos a nossa expectativa, é o valor esperado que nós temos para o resultado daquela prova que vai ser feita. Né? O aluno pode tirar uma nota melhor, pode tirar uma nota pior, mas a nossa expectativa é de que ele tire uma nota em torno de 8,2, se essa foi a média da turma. Naturalmente, uma média ponderada. Então, agora vamos pegar esse mesmo caso da média ponderada das notas das provas e vamos desenvolver essa conta. Essa aqui, então, é a média ponderada. Agora, eu vou separar cada uma dessas parcelas. Então, eu vou ficar com x1 vezes P1 dividido pelo somatório de P1 até Pn. x2 P2 dividido pelo somatório de P2 até Pn, ou seja, o número total de alunos. Então, aqui eu vou ter a nota vezes o número de provas com aquela nota dividido pelo número total de provas. Aqui o segundo valor vezes o número de provas com aquele valor, com aquela nota, dividido pelo número total de provas. E assim por diante. Separamos cada parcela aqui desta soma. Agora, observem que o número total de provas, ou seja, o número de ocorrências desta nota, dividido pelo número total de provas, é a probabilidade de nós termos uma prova com essa nota. Então, P1 dividido pelo número total de provas é a probabilidade de x ser igual a x1, perdão, não igual a 1, igual a x1. Se o x1 aqui, por exemplo, representa o 6, seria a probabilidade de x igual a x1. x2 vezes a probabilidade de x igual a x2. xn vezes a probabilidade de x igual a xn. Então, isso foi uma maneira de tirar média ponderada, de enxergar. Nós estamos enxergando a média ponderada, aqui é um mais também não igual. Nós estamos enxergando, então, uma média ponderada como sendo um valor esperado para o resultado de um determinado experimento, a partir de resultados anteriores. E nós vimos que esse resultado, ele é, no nosso caso, em que nós temos uma probabilidade aqui feita num espaço amostral finito, onde os eventos são improváveis, etc, etc. Então, no nosso caso mais simples, número de casos favoráveis dividido pelo número total de casos, nós vimos que isso aqui funciona dessa maneira. Então, o primeiro resultado vezes a probabilidade dele, mais o segundo vezes a probabilidade dele, mais o xn vezes a probabilidade dele, né? Então, vamos generalizar isso. Nós vamos generalizar isso
através do conceito de valor esperado. Então, seja x uma variável aleatória, assumindo os valores x1, x2 até xn. O valor esperado, ou esperança matemática de x, é designado por E de x e definido como E de x igual a x1 vezes a probabilidade da variável x assumir o valor x1, aqui nesse slide está certo, mais x2 vezes a probabilidade do x assumir o valor x2, etc., mais xn vezes a probabilidade de x assumir o valor xn. Então, agora vamos fazer um exemplo. Isso aqui, então, é uma generalização. Pela discussão que nós fizemos ali sobre média ponderada, é razoável dizer que este é o valor esperado para um determinado resultado de um experimento. Se o nosso histórico dos valores foi o valor distribuído na tabela de probabilidade que nós fizemos. Então, vamos pegar aqui um exemplo. Seja W como nos slides anteriores. Então, esse W aqui é a diferença dos resultados dos lançamentos de dois dados. Aqui eu copiei a distribuição dela, então, cuja distribuição é essa daqui. Né? A probabilidade de x igual a 0 é 6 sobre 36, assim por diante. Agora vamos fazer a conta da esperança matemática, ou do valor esperado. Ele vai ser 0 vezes a probabilidade de x assumir o valor 0. Então, 0 vezes 6 sobre 36. Mais 1 vezes a probabilidade da variável assumir o valor 1. Mais 2 vezes a probabilidade da variável assumir o valor 2. Mais 3 vezes a probabilidade da variável assumir o valor 3. Mais 4 vezes a probabilidade da variável assumir o valor 4. Mais 5 vezes a probabilidade da variável assumir o valor 5. Isso aqui vai dar 35 sobre 18, que é algo aproximadamente, algo próximo de 1,94. Então, essa é a expectativa. Então, se eu for lançar dois dados, a minha expectativa é de tirar algo próximo de 1,94. Naturalmente, no lançamento de dois dados, nós não podemos ter uma diferença que não seja inteira, mas então nós estamos dizendo aqui que a esperança matemática está mais próxima de 2. Agora, variância. Digamos que nós tenhamos feito uma prova e a média das notas tenha sido 8,2 novamente. Acontece que muitos alunos tiraram 0, muitos alunos tiraram 10. Muita gente tirou 10 e muita gente foi muito mal. Ou seja, novamente, o tempo de um corredor na corrida, e nós temos uma determinada média ali de tempo. Acontece que alguns corredores gastaram muito menos tempo do que os outros. Alguns eram muito rápidos, outros eram muito lentos. Então, se nós queremos entender a esperança matemática realmente como uma esperança matemática, como um valor esperado, é preciso que os resultados não oscilem muito em relação à média. A média, se os resultados forem muito discrepantes, aquela média não pode ser considerada um resultado esperado. Não seria justo chamá-la de esperança matemática, se os valores, os resultados variam demais. Então, para dar conta desse problema, é preciso criar um conceito, uma medida do quanto os valores fogem da média. Então, se essa medida for muito alta, isso quer dizer que os resultados estão muito discrepantes. Nós temos muitos corredores lentos e muitos corredores muito rápidos. Nós temos muitos
muitas provas com nota muito ruim, muitas provas com nota muito boa e, na verdade, pouca gente ficou ali com aquela média de notas geral. Então, esse conceito vai ser o conceito de variância. A variância, então, ela vai ser definida da seguinte maneira. Nós calculamos a esperança matemática de uma variável. E quanto o resultado oscila em relação ao valor esperado? Ele oscila x menos o E de x. X menos o E de x foi o resultado da variável menos o que a gente esperava dele. Então, isso aqui é a diferença do quanto nós fomos frustrados em relação à nossa expectativa. A nossa expectativa é de x. E esse resultado nos frustrou aqui em x menos E de x. Ok, agora nós queremos, por motivos técnicos, o que nós vamos medir não vai ser a diferença x menos E de x, mas vai ser x menos E de x elevado ao quadrado. O motivo não vem ao caso não, mas existem razões técnicas para isso. Então nós vamos pegar o x, ou seja, o valor da variável menos o valor que nós esperamos dela ao quadrado. Isso aqui vai ser a nossa medida do quanto a variável nos frustrou, né? De quanto aquele resultado frustrou a nossa expectativa. E agora nós vamos calcular a esperança matemática dessa frustração, né? Ou seja, a esperança matemática desse desvio. Então, nós temos uma expectativa do quanto a variável pode fugir do valor esperado. Então, nós calculamos o valor esperado e calculamos algo como, intuitivamente, entre aspas, seria uma margem de erro. Então, nós temos a expectativa de ter uma margem de erro, né, em torno de tanto. Então, vamos fazer um exercício aqui. Calculemos a variância da mesma variável W que nós estávamos usando nos slides anteriores, cuja esperança matemática é 20 sobre 9 e cuja distribuição é essa aqui, que novamente eu copiei nesse slide. Então, primeiramente, façamos a distribuição da variação ao quadrado, porque agora nós não vamos calcular a esperança matemática da variável, nós vamos calcular a esperança matemática do x menos E de x ao quadrado. Então, nós precisamos fazer a distribuição do x menos E de x ao quadrado. Então, aqui nós pegamos, se o x for igual a zero, quanto que é x menos E de x? O E de x é 20 sobre 9. Então, qual é a diferença entre 0 e 20 nonos? A diferença é de 8 nonos. Essa diferença é de 8 nonos. Então, essa diferença aqui ao quadrado Não, perdão. Se ela foi... Perdão. Se ela for igual a 1, se a variável for igual a 1, a diferença é de 11 nonos. 11 nonos ao quadrado é 121 sobre 81. E se o resultado for igual a 0, a diferença entre 0 e 20 nonos é 20 nonos. 20 nonos ao quadrado é 400 sobre 81. E se a variável assumir o valor 2, qual a diferença entre 2 e 20 nonos? A diferença é de 2 nonos. 2 nonos ao quadrado é 4 sobre 81. E assim nós fazemos a conta para todas as variáveis. Como nós não tivemos resultados iguais aqui embaixo, né? Ou seja, a diferença para 0 é 400 sobre 81. As diferenças aqui são todas diferentes aqui umas das outras. Nós podemos dizer que a
probabilidade de cada uma dessas diferenças aqui é igual à probabilidade do resultado que gerou a diferença, né? Então, a probabilidade aqui do 400 sobre 81, na distribuição do x menos x ao quadrado, é a mesma probabilidade do zero aqui. A probabilidade do 121 sobre 81 é a mesma probabilidade do 1 aqui na distribuição da variável x. Então, agora nós fizemos a distribuição da variável x menos e de x ao quadrado. E agora nós vamos fazer a conta da esperança matemática dessa variável x menos e elevado a x ao quadrado. Então, a esperança vai ser 400 sobre 81 vezes a probabilidade do 400 sobre 81, que é 6 sobre 36. O 121 sobre 81 vezes a probabilidade de ele ocorrer, que é 10 sobre 36. 4 sobre 81 vezes a probabilidade de ele ocorrer, que é 8 sobre 36. E assim por diante. Com isso, nós fizemos o cálculo da esperança matemática de x menos de x ao quadrado, que é, então, a expectativa da nossa frustração. E a expectativa da nossa frustração aqui nesse caso é de 2,12. Isso é um número alto, né? Nós temos uma expectativa de 1,94 e a expectativa de um erro de 2,12. Aqui numa escala de algo que vai de 0 a 5. Então, essa variância está muito alta. Então, nesse caso, esse valor médio, entre aspas, essa esperança matemática não nos dá tanta esperança assim, de encontrar aquele valor que nós medimos. Agora, para finalizar aqui, qual a variância? Nós trabalhamos com variáveis duplas, né? Com variáveis bidimensionais. Quando nós trabalhamos com uma variável sozinha, a nossa medida de erro, então, é a variância. Então, é a esperança matemática de x menos e de x ao quadrado. Agora, se nós estamos trabalhando com duas variáveis ao mesmo tempo, nós precisamos olhar para o erro das duas. Nós podemos olhar para o erro de cada uma, ou seja, para a variância de cada uma separadamente, ou nós podemos criar um conceito, é mais conveniente criar um conceito que olhe para a variância das duas ao mesmo tempo, ou seja, um conceito de variância conjunta delas, de covariância. Então, ela vai ser a esperança matemática de x menos e de x vezes y menos e de y. Aqui vocês observem que aquele quadrado, aquela definição de x menos e de x ao quadrado, e não x menos e de x, ajudou aqui na definição de covariância. Para isso, por exemplo, foi conveniente. Então, eu agradeço a atenção de vocês e desejo um ótimo trabalho.